Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez, né? É maravilhoso poder compartilhar contigo da palavra de Deus. Você que está conosco pelo Instagram, você já pode enviar seus pedidos aí de orações, tá? E iremos orar assim no final, após a palavra. Você que está também ouvindo aí a nossa palavra pelo YouTube, encaminhe essa mensagem aí para várias pessoas para poderem também serem abençoadas, tá? Os que estão na live, eles irão participar do culto completo, ou seja, momento de louvor, momento da palavra e várias orações que iremos fazer aqui. No YouTube é apenas a mensagem, tá? Mas com certeza Deus ele vai falar ao teu coração também. E eu queria ler um texto que é Salmo número 34, ler apenas 3 versículos. E dentro desses 3 versículos há verdades aqui que vai trazer com certeza paz ao teu coração, quietude, principalmente nesses dias tão difíceis a qual todos nós estamos vivendo. Então, Salmo número 34, o versículo 17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém, queridos? Quem são esses justos aqui que a palavra de Deus fala? Esses justos são aqueles que foram justificados pelo Senhor, que receberam o perdão dos seus pecados. Hoje, nós não podemos bater no peito e declararmos: eu sou justo. Não, mas podemos declarar: fui justificado pelo poder que há no sangue de Jesus. A sua morte trouxe para mim perdão dos meus pecados. Ele me tornou justo diante dele, porque ele já me lavou, já me purificou de todo o meu pecado. E a Bíblia fala sobre o justo, ou seja, aquele que anda com Deus, que teme ao Senhor, que obedece a sua palavra, que se aproxima dele. A palavra diz aqui no versículo 17 que os justos clamam e o Senhor os ouve. Aqui fala verdades maravilhosas e é importante nós entendermos. A parte B do versículo 17 diz assim: Deus os ouve. Então há um Deus que não está alheio, que não está insensível ao sofrimento da humanidade. Há um Deus que a Bíblia diz que ele não foi esculpido por mãos humanas. Quando a Bíblia fala sobre as imagens de esculturas, os deuses criados por mãos humanas, a Bíblia diz que as imagens de esculturas têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Mas o Senhor não. Ele é um Deus que ele tudo vê, que ele ouve e que ele percebe todas as coisas. Deus, ele não está em quarentena. Deus, ele não está impossibilitado de agir em favor do seu povo. Deus não está trancado dentro de uma casa ou em um hospital. Não. Ele continua sendo Deus. Ainda que sejamos abalados, ainda que estejamos aflitos, ainda que estejamos um tanto quanto limitados e preocupados com o dia de amanhã, com a nossa economia, com tantas outras coisas, mas o Senhor, ele continua sendo Deus. Então, por isso que o versículo 17, a parte B, diz que Deus, ele ouve. Agora, ouve quando? A parte A do versículo diz que quando os justos clamam. Deus, ele ouve quando nós clamamos. Então, certamente, quando você clamar, quando você orar, quando você apresentar diante do Senhor as suas petições, as suas necessidades, o seu clamor, certamente ele irá te ouvir. Então, querido, não se intimide diante das adversidades, diante dos teus problemas, da crise, diante dessa pandemia, diante de tantas notícias ruins. Clame. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz para apresentarmos a Deus as nossas petições, colocarmos diante da presença de Deus, lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Deus que nos ouve quando nós clamamos. Então, o que nos resta diante de tudo que nós estamos vivendo? Clamar ao Senhor, entrar na presença dEle e orar, porque a Bíblia diz que certamente Ele nos ouve. E o versículo 17 ainda termina dizendo o seguinte: e os livra de todas as suas tribulações. Há um Deus que é conhecido como Deus do livramento. Ele é um Deus que chega até nós
no momento em que nós clamamos. É um Deus que não somente ouve, mas que também promete em sua palavra trazer livramento. Ou seja, Ele promete nos tirar da tribulação, da dificuldade. O versículo 18 diz assim: o Senhor, Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Às vezes nós podemos achar que Deus Ele só está presente em nossas vidas quando tudo está indo bem. É bom, né? Quando tudo está indo bem, quando os negócios estão indo bem, quando a vida financeira está indo bem, casamento, relacionamentos, tudo está indo bem. Mas, querido, Deus Ele não está presente apenas nos dias bons. Inclusive, Jesus Ele falou sobre o dia mau. Ele até disse: olha, basta a cada dia o seu próprio mal. Onde está Deus nesses dias maus? Será que Deus Ele abandona os seus nos dias maus? Não. Deus Ele está conosco também nos dias maus. Naqueles dias em que nosso coração está quebrantado. No dia em que a alegria parece que saiu de nós. A tristeza chega e o desejo muitas vezes é de chorar. O desejo muitas vezes é de orar, clamando ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Nesses dias são dias especiais. Porque nesses dias Deus Ele não ignora o meu sofrimento, nem o seu sofrimento. Conforme já falei, esse Deus Ele não é um Deus insensível. Ele é um Deus que conhece os nossos sofrimentos. A Bíblia diz que Ele salva, a parte B do versículo 18 diz assim: e Ele salva os de espírito abatido. Eu não sei como é que você está, se hoje foi um dia bom para você, se você está tendo boas notícias, se você está alegre. Se você está alegre, a Bíblia diz: cante louvores, agradeça e glorifique o nome do Senhor. Mas se você está abatido, eu quero dizer para você que Deus Ele vai te salvar. A Bíblia diz: Ele salva os de espírito abatido. O Deus que nos promete salvação, ou seja, vida eterna, que nos promete levar para morar na eternidade com Ele. Mas Ele é um Deus também que salva aqui. Ele é um Deus também que nos salva das nossas tribulações, das nossas dificuldades, nos dias em que nós estamos abatidos. Quando ficamos abatidos? Por conta de situações adversas. Notícias, incertezas diante do caos a qual nós estamos vivendo aí, muitas preocupações diante da economia, empresários desesperados, muitas pessoas com tantos compromissos a serem cumpridos, e não tem como em algum momento a pessoa não se abater. Em alguns momentos da vida nós vamos ficar abatidos, mas, querido, não permaneça abatido, porque há um Deus que Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. Há um Deus que nesses dias difíceis Ele também espera que possamos ir à presença dEle e clamar, porque certamente Ele irá nos ouvir. E quando nós estamos quebrantados, ou seja, o nosso coração e a nossa mente está preparado para se humilhar na presença de Deus, nosso espírito está ali abatido, e são dias em que nós tiramos ali o orgulho, a altivez dos nossos corações e queremos clamar a um Deus que é todo poderoso. E esse Deus que irá nos ver nessa situação, às vezes abatido, quebrantado, tristes, Ele irá nos salvar dessa tribulação. O versículo 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia nunca prometeu que nós seríamos isentos de passarmos por tribulações. Jesus Ele nunca falou isso. Um evangelho de que vai ser tudo muito fácil, onde teremos tudo ao nosso dispor, é um evangelho errado. E Jesus Ele deixou bem claro para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflições. Observe que a palavra aflições ela se encontra no plural, mas Jesus Ele também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui no Salmo número 34, no versículo 19, também a palavra ela está no plural. Diz assim: o justo passa por muitas adversidades. Esta palavra ela está no plural.
Ou seja, não é uma, nem duas, nem três. São várias adversidades. Em alguns momentos da nossa vida, nós passamos por adversidades. Eu não sei se você está passando hoje por uma adversidade, ou se você está passando por adversidades, 2, 3, 4, 5 ou muito mais. Mas nós devemos entender uma coisa. Mesmo nas adversidades, há um Deus que Ele está conosco, há um Deus que nos ouve e há um Deus que promete em sua palavra. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Deus não vai te livrar apenas de uma, duas, Deus vai te livrar de todas. Então, querido, guarde esta palavra no seu coração. O Senhor é aquele que nos livra de todas as nossas adversidades. Aleluia. Eu sei que não está bom para a grande maioria das pessoas. Eu sei que o cenário ele não é bonito. Eu sei que a preocupação de muitas pessoas como irão sustentar as suas famílias. Algumas pessoas preocupadas com os seus empregos, será que ainda vai permanecer? Ou será que serão desligados, demitidos? Empresários preocupados como será daqui para frente a sua empresa? Como irá arcar com seus compromissos? Mas eu creio em um Deus que Ele é poderoso para nos livrar de todas as nossas tribulações, de todas as nossas adversidades. Observe o que Jesus, no Novo Testamento, Ele fala lá para os discípulos: vocês passarão por muitas adversidades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, querido, ânimo neste momento. Levante a sua cabeça e creia em um Deus que Ele vai te livrar. Por muitas vezes Deus ele nos livra de entrarmos na tribulação, mas na grande maioria das vezes Ele vai nos livrar lá na tribulação. Eu estava lendo um pouco sobre a história de Daniel. Daniel, um homem servo de Deus, um homem justo, íntegro, que tinha uma posição de honra, que tinha um trabalho digno, que se destacava dos demais funcionários do rei. E a Bíblia diz que armaram contra Daniel para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Daniel, pela sua fidelidade a Deus, ele decidiu não adorar nenhuma imagem a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que Daniel, segundo a lei dos medos e dos persas, foi obrigado a ser lançado na cova dos leões. O rei gostava muito de Daniel, tentou livrá-lo, mas ele já havia selado o decreto e ele não podia voltar atrás com a sua palavra. E o rei até disse a Daniel: clame ao seu Deus. E Daniel, ele literalmente clamou ao seu Deus. Daniel era um homem de oração. Apesar de tantas ocupações que ele tinha, a Bíblia diz, como de costume, 3 vezes ele orava a Deus. Para ele não tinha esse negócio de eu tenho uma agenda muito cheia, eu não tenho tempo para orar. Daniel entendia o que era prioridade na vida dele. E ele clamava a Deus 3 vezes por dia, ele buscava a presença de Deus. E a Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. E você deve ter ouvido falar sobre a história de Daniel, porque Deus livrou Daniel lá dentro da cova dos leões. Os leões não puderam devorar Daniel. Então Deus, às vezes, ele pode nos livrar de cairmos na cova dos leões, mas Ele também pode nos livrar lá dentro da cova dos leões. Então, querido, não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não fique ansioso. Não permita que isso venha tirar a sua paz. Não. Entenda uma coisa. Existe um Deus que Ele nos ouve. Existe um Deus que é grande. Existe um Deus que mandou seu Filho por amor a mim e por amor a você para morrer pelos nossos pecados. Existe um Deus que tem o poder para nos tirar da tribulação. E existe um Deus que tem o poder para nos livrar de todas as nossas tribulações. Esta é a palavra de Deus para você hoje. O Deus que nos livra de todas as nossas tribulações. Então, querido, busque a Ele. Clame o nome do Senhor. Não importa onde você esteja agora e não importa o tamanho do teu problema. Ele é o Deus que nos livra de todas as nossas adversidades. Já ministrei alguns dias atrás. A Bíblia fala que quando o apóstolo Pedro foi preso, ele estava na prisão sendo guardado por 16 soldados. Mas a Bíblia diz que uma igreja se reunia em uma casa.
A Bíblia não fala nem a quantidade de pessoas. Se estava numa casa, provavelmente é um número pequeno, uma parte da igreja, um pequeno número que se reunia numa casa, orando pelo apóstolo Pedro, para que Deus o livrasse. E Deus ouviu a oração daquele pequeno grupo, daquela pequena igreja, daquele pequeno número de pessoas que estavam dentro de uma casa orando por Pedro. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo e tirou Pedro da prisão, e ele saiu de lá, inclusive foi para a casa onde a igreja estava reunida orando. Querido, a Bíblia diz também no livro de Tiago, no capítulo 5, que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Chega a citar o exemplo de Elias, um profeta, um homem que a Bíblia, que no livro na carta de Tiago, no capítulo 5, diz que Tiago era homem como nós, sujeito às mesmas tentações, e ele orou para que não chovesse, e a Bíblia diz que não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou para que Deus mandasse chuva, e Deus mandou chuva. Amém, querido? Não é a quantidade, nem o título da pessoa, mas é ao Deus a qual nós oramos, o Criador de todas as coisas, o soberano, o Altíssimo, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Amém? Então, há um Deus que nos livra de todas as nossas tribulações e adversidades. Então, diante de todo o cenário, não temas. Aquieta o seu coração. E se hoje é um dia que você está quebrantado ou abatido, clame ao Senhor, porque certamente aquele que prometeu salvação na eternidade, Ele também vai te salvar aqui e agora dessa tribulação ou dessas tribulações a qual você está vivenciando nos dias atuais. Que Deus te abençoe poderosamente, que esta palavra gere fé ao teu coração, que o Senhor lhe dê ânimo, vigor, força, que você louve o nome do Senhor, que você se alegre e que você tenha fé, porque certamente iremos passar por tudo isso. O Senhor Ele vai nos dar o livramento de tudo que nós estamos passando, e iremos engrandecer a Ele, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.